Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui a nossa Agro Live News. Hoje aqui com a música de Ivan Lins. Ele que está fazendo hoje 75 anos, aniversário aí desse grande artista da música brasileira. Artista de nome cheio. Essa música aqui é tema de abertura da novela Renascer. Que hoje teve uma participação de um convidado nosso hoje aqui. E a gente parabeniza desde já o cantor Ivan Lins. Nessa música aqui é tema de abertura da novela Renascer. Ivan Lins e Batacoto. A letra de Ivan Lins, Vitor Martins e Aldir Blanc. E hoje a gente vai falar sobre fruticultura orgânica. Os convidados são o ator e produtor rural Marcos Palmeira e também o pesquisador da Embrapa, Mandioca e Fruticultura, Raul Castro. Muito grato a você que está entrando aí na nossa AgroLive News. A AgroLive News tem o apoio do site Marketing no Agronegócio. Você quer dicas para se destacar nas redes sociais? Então acesse www.marketingnoagronegócio.com.br. E a Horus Aeronaves oferece drones com tecnologia avançada para você monitorar a lavoura. E os drones são usados para identificar plantas daninhas, calcular o stand e integrar os dados com o maquinário agrícola para aplicação local de insumos. Com os drones da Horus Aeronaves você pode ter até 50% de economia, melhorar seu trabalho em campo e aumentar a produtividade. Acesse horusaeronaves.com, converse com um especialista e dê o primeiro passo para diminuir custos com perdas de insumos caros. E a gente agora vai iniciar o nosso papo com o nosso primeiro convidado. A gente vai conversar primeiro com o ator e produtor rural Marcos Palmeira, ele que produz cacau orgânico e leite de búfalo orgânico na região de Itororó. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a produção dele aqui na região do sudoeste da Bahia. Ele também produz no Rio de Janeiro, onde ele vai falar com a gente agora. E posteriormente, na segunda meia hora, a gente vai conversar com o produtor Raul Castro. Marcos, inclusive, já mandou o convite aqui e a gente vai adicioná-lo. Vamos lá. Estabelecendo conexão. Tá minha câmera. Oi, Mário. Boa noite, Marcos. Tudo bem, cara? Boa noite. Eu acho que a minha conexão não está muito boa, não, rapaz. Tá meio lento aqui para mim, mas vamos lá. Prazer. Tá meio lento. Tá conseguindo me ouvir certinho? Tô. Maravilha, maravilha. Então, já agradecer a você por ter aceito o convite para participar da nossa AgroLive News, esse assunto tão importante que é a fruticultura orgânica. Você também produz cacau orgânico, aqui na Bahia, e também aí no Rio de Janeiro. A gente falar um pouco sobre essa produção, mostrar para as pessoas que querem entrar na produção ou para outros produtores que também estão em busca de informação a respeito do tema. E nosso objetivo aqui é sempre esse, levar informação para que os produtores rurais, principalmente, possam estar melhorando a sua lavoura, Deixar vocês os cumprimentos aí, dar boa noite para as pessoas que estão também aqui presentes. Bom, dar boa noite para todo mundo aí. Mário, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer ter essa conversa com você, com o professor também da Embrapa, o Raul, Raul Castro, que sabe muito. Embrapa Agrobiologia. Então, cara, eu sou produtor no Rio de Janeiro, sou produtor orgânico no Rio de Janeiro, tenho a Fazenda Vale das Palmeiras aqui, onde eu produzo laticínio, tem pecuária leiteira orgânica, tem um pouco de horticultura. E na Bahia é uma extensão, na verdade, que é da minha família, Era do meu avô, foi do meu bisavô, meu avô, agora são meus pais, com meu tio que tomam conta. E nesses anos todos eles conseguiram implementar aí o cacau orgânico, Um cacau até biodinâmico também, eles têm um cacau muito bom, aí na região de Buerarema, ali, Itabuna. E a pecuária de búfala, bubalino orgânico. Produz um leite de altíssimo nível aí na região de Tororó. É uma coisa, assim, um trabalho bem legal. Nesse momento está todo mundo focado, a família toda focada em aumentar a produção orgânica, da gente transformar também o boi num boi verde. Mas aí não é aí que eu toco, entendeu? Eu toco realmente aqui em Teresópolis, é onde eu produzo. Na Bahia eu só sou um incentivador, um parceiro.
né? Esse incentivo que eu acho que precisa também ser dado mais, não só para os produtores daqui da Bahia, mas de outras regiões, para mostrar várias viabilidades que existem para a produção orgânica também, né, que é um setor importante da nossa agricultura. E, inclusive, né, o Ministério da Agricultura lançou na semana passada uma campanha para incentivar o consumo, Tá falhando né, e para mim, também cara. a produção, né, desse tipo de alimento. E eu quero saber contigo, a primeira pergunta que eu faço é como você avalia nessa questão do consumo, né, e também da comercialização dos produtos orgânicos, tanto dos produtos que são aqui da Bahia, da sua família, quanto aí do Rio de Janeiro também. Rapaz, assim, eu acho que né, com essa pandemia, né, aumentou muito a visibilidade dos produtos orgânicos, porque as pessoas começam a ter uma necessidade de se preocupar com aquilo que elas comem, né? Todo mundo está em casa procurando, né, qualidade de vida, procurando, né, ter, enfim, melhorar a sua saúde. Com isso, a pessoa começa a ter uma relação diferente com o alimento. Então, a procura por alimentos orgânicos nessa pandemia tem sido muito grande, né? Apesar de toda a crise, né, de todo esse sofrimento que a gente está tendo com esses óbitos todos nessa pandemia, né, existe um lado que está realmente conseguindo produzir, e produzir bem. Eu acho que é um caminho muito longo ainda, acho que o Brasil ainda não acordou de verdade, né, para a produção agroecológica, a produção orgânica. Eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade de comercialização, dificuldade de distribuição, porque quando você fala em produtor orgânico, não existe nenhuma grande empresa por trás desse produtor, né? É o produtor e o consumidor que se beneficiam disso. Então é importante que as pessoas entendam isso, né? Quando você compra um produto orgânico, você está viabilizando a fixação daquele homem no campo, a qualidade de vida, a preservação ambiental, né? E aí as pessoas falam, mas ele é muito mais caro. Realmente, ele nunca vai ser o mesmo preço do convencional, porque a gente chama de um preço, vai ter sempre um preço mais justo. Mais justo porque o produtor vai estar sendo beneficiado daquele produto, né? Quando um produto convencional, normalmente a pessoa vem, compra toda a tua produção, chega no mercado e escoa aquilo. O preço que ela pagou nessa produção não tem nenhuma relação com o preço que ela está vendendo essa tua produção lá na frente. Então essa relação é muito desigual, né? Quanto no produto orgânico, não. Mas eu acho que a gente pode ter um produto de um valor melhor, mais acessível. Eu acredito realmente na produção orgânica como forma de você alimentar o mundo, mesmo que as pessoas digam, não tem coisa. Quando a gente fala no agronegócio, né, no grande agronegócio, porque nós também somos um agronegócio, né, ser orgânico, produzir, né, é um agronegócio, a gente tem que ser rentável, tem que ser viável, mas a gente entende que a gente não está falando de alimento, você está falando de commodity, né? Você está falando de milho, de soja, transgênico, que a gente vai vender lá para fora, vai transformar em ração, para a gente comprar essa ração para alimentar os nossos animais. Quem coloca comida na mesa da população é a agricultura familiar, né? 80% vem da agricultura familiar, desse pequeno produtor, que muitas vezes ele é orgânico, mesmo sem ser certificado, né? Que isso também é uma outra questão. Então, acho que é um mercado interessante, essas conversas são muito boas, para que as pessoas entendam o potencial que o Brasil tem, cara, em termos de agricultura orgânica, é em que a Bahia tem uma oportunidade também de recuperar, né, tudo que ela destruiu, porque a Bahia foi sendo desertificada, né? Eu lembro ali a região de Tororó, Itapetinga, era o lugar da bacia leiteira, né, do sul da Bahia, era o melhor clima do mundo. Meu avô sempre falando isso, era o melhor clima do mundo. Conforme a gente foi destruindo, né, o melhor clima do mundo passou a ser o Pará. Então eu vi as pessoas todas migrando. Você deve ter amigos que foram para o Pará, que foram atrás de terra no Pará, que foram atrás de fazenda. Está conseguindo acompanhar? A Consegui, deu só uma paradinha, mas pode seguir. Tá. Pode ir, estou acompanhando. Eu queria pedir desculpa às pessoas que estão nos acompanhando, que eu não consigo acompanhar as mensagens, entendeu? Mas eu Porque estou vendo senão me aqui, a atrapalha. gente vai ver as perguntas, inclusive, das Maravilha. pessoas que estão enviando aí comentários também. A gente vai estar falando, depois da gente estabelecer algumas perguntas, um diálogo aqui. Maravilha. Mas então, cara, é nesse sentido, entendeu? Eu vejo um potencial enorme nessa questão dos orgânicos ainda, né? O Brasil ainda continua sendo um país do futuro em termos ambientais, de preservação ambiental, de você trabalhar com a floresta em pé, de você recuperar realmente a Mata Atlântica, que a gente perdeu muito,
né? E a Bahia sente muito isso aí. Eu vejo ali em Tororó, né, o Rio Colônia secou, a gente não tem água, né? A recuperação da cabeceira do Rio Colônia. Agora, todo esse discurso, a gente entende por que o Brasil avançou tão pouco, né? Quando a gente vê o nível de corrupção que está por trás de tudo isso. Então, não adianta você ter boas ideias, não adianta você... Se o poder público não te acompanha, não te incentiva, né? Se realmente não existe uma política ambiental bem definida, fica muito difícil a gente atingir a grande massa, que é o que a gente quer, né? Eu quero que mais pessoas tenham acesso a um alimento de qualidade, a um alimento puro, né? Então, eu fico pensando ali na Bahia, a gente produz o queijo, né? Acabando da ponte, tem lá o Laticínio Palmeira, que é da minha mãe e do meu tio, aí que produz um queijo de búfalo maravilhoso. Será que esse queijo precisa ir até Brasília? Precisa ir até São Paulo? Será que esse queijo não vai... As pessoas ali de Vitória da Conquista não vão consumir esse queijo de Itabuna, de Tapetinga, de Ilhéus, de toda a região? Entendeu? A gente começar a trabalhar com essa questão local também, do produto local, né, a venda local, gastar menos energia também com esse alimento, né, de transporte. Você vê que são várias questões que envolvem, né, a agroecologia. E é muito legal. A Embrapa faz um trabalho muito legal. Eu sou parceiro da Embrapa do balde cheio. Eu sou do balde cheio da Embrapa, balde cheio orgânico, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui também, podendo trocar com a Embrapa de alguma forma. Maravilha. A Embrapa tem uns projetos muito importantes que o Raul Castro vai comentar para a gente logo depois da sua participação. Sobre essa questão da comercialização. Como ir além dessa campanha do Ministério da Agricultura e estabelecer uma relação sólida de consumo de alimentos orgânicos na sociedade? Como é que você pensa a respeito disso? Mário, eu penso o seguinte, cara. Eu acho que se a gente... políticas públicas, tipo assim, né? A gente estamos falando aí do interior, vamos falar especificamente dessa região da Bahia. Você chega em Tororó, você junta as pessoas na escola, chama os pais dos alunos e fala assim, quem aqui é produtor, produz alguma coisa. Eu sou produtor disso. Se a prefeitura, né, o Estado, estimula a esse produtor para produzir para a merenda escolar alimentos orgânicos, isso já seria uma revolução. Você tem ali o São José, do lado de Tororó, que produz hortaliça para burro, mas tudo no veneno. Entendeu? Porque é o mais fácil. Não é que o cara faz de propósito. É o que ele tem à mão dele. Então, se a gente trabalhar com cesta básica, com produtos orgânicos, cesta básica de verdade, com legumes, ela tem que, enfim, não pode ser muito perecível, mas com legumes, com alimentos que sejam... porque se você pensar bem, cara, a nossa cesta básica do Brasil, ela, de alimento mesmo, ela tem muito pouco, né? Ela tem muito pouco, é muita coisa industrializada. É mais Então, industrializado. essa cesta básica local, regional, sabe assim, as escolas é obrigado a merenda escolar ser com a agricultura orgânica. Você ainda envolve a família desses alunos. Você resolve um problema social enorme, né? Eu fiz um trabalho uma época pelo Brasil disseminando a agricultura orgânica lá no Nordeste, no semiárido, e você via, o cara me pegava pela mão assim e falava, vem aqui no meu ar-condicionado. Aí ele entrava na área dele de produção, tudo protegido, tudo produzindo ao mesmo tempo, tudo junto. Porque muda um pouco esse conceito, né? Aí na Bahia, eu fui criado aí, né? Eu lembro na minha infância, o cara falou, rapaz, esse fazendeiro é preguiçoso, tá tudo sujo, tem que roçar esse mato todo. E a gente entende que não precisa se roçar esse mato não é para ser roçado, né? Você tem que estimular, não adianta, não dá para você pensar só em um produto, né? Agricultura, no orgânico, você nunca vai ter o rei da alface, nunca vai ter o rei da cenoura, o rei do brócolis, né? Quando o convencional não, o cara quer ser o rei do gado, quer ser o rei do café, o rei do cacau. Não, na verdade, nós seremos todos súditos nesse reinado, produzindo juntos, e o nosso volume vai servir àquela população. Entendeu? Essa figura do rei, e no agronegócio mais agressivo, é isso, é o rei da soja, né? O cara quer ser, ele toma esse poder para ele, mas essa riqueza não está distribuída, esse dinheiro não está distribuído. Então, o alimento, ele existe. Eu acho que ele está muito mal distribuído. É muito pouco estimulado a agricultura familiar. Sabe? O cara mas como é que você vai alimentar o mundo? Gente, o agrotóxico surgiu na década de 50 com o discurso de acabar com a fome no mundo. Depois, na década de 80, veio o transgênico com o mesmo discurso. Nós estamos em 2020 e vendo que o mundo está passando fome, continua passando fome. Então, para mim, a comida e o dinheiro estão no mesmo lugar. Ele existe, ele só está pessimamente distribuído. Porque tem alguém ganhando com isso, né? Você tem as grandes empresas que financiam os remédios,
Né? O cara que financia o veneno para te colocar naquela lavoura é a mesma empresa que financia o medicamento que você vai comprar numa farmácia para combater a doença que aquele alimento te trouxe. Então tem uma conta aí que não fecha e a gente fica o tempo inteiro com esse discurso, né? E quando as arestas vão abrindo na cabeça, as coisas começam a fazer sentido. Né? Esse é um pouco o que eu gosto, o meu trabalho. Além de ator, como produtor, o que eu me interesso é fazer com que as pessoas pensem um pouco, saiam um pouco da casinha, entendeu? Pensem de uma forma diferente, porque as pessoas estão convencendo a gente a vida inteira de que é assim, e assim não está dando certo, e a gente continua acreditando que está certo. É muito louco, né? Justamente nesse sentido, a minha próxima pergunta, que é como popularizar mais a agricultura orgânica, as frutas orgânicas na sociedade? Eu acho, cara, tem uma questão que é o seguinte: o ser orgânico nada mais é do que como nossos avós produziam, né? Né, aquela frutinha no pé na casa da vovó. Não existia agrotóxico. Né? Antes da década de 50. Você tinha que produzir. Então você tinha o mato meio misturado, você usava o fumo de rolo, né? Tinha as caldas com fumo de rolo. A gente não tem um grande marketing nos orgânicos, não tem nenhuma empresa bancando isso, fazendo um marketing para mostrar para as pessoas a importância. E eu acho, sinceramente, que não existe um interesse real nesse lugar, entendeu? Porque se você estimula a produção de alimentos orgânicos, você acaba com a fome, você perde um eleitorado gigantesco nessa política que a gente está vivendo. Entendeu? Eu acho que a gente tem que mudar. É um momento importante da gente, a gente ter um novo olhar para esse Brasil que a gente quer, sabe? Que consumidor a gente quer ser. Né? Parar de achar que a gente pode consumir tudo o tempo inteiro, né? Que você não precisa devolver para a natureza, que a natureza vai te dar tudo. A gente sabe que não é isso, que não é assim que funciona. Então, eu acho que essas questões que a gente está falando aqui, eu não tenho a resposta. Eu adoraria. Eu acho que hoje existe o Instituto Brasil Orgânico. Sim. Que eu acho que é um grande avanço no Simário. Você é vice-presidente, se não me engano, né? Oi? Você é vice-presidente, né, do Instituto, se não me engano. Como é que é? Você é vice-presidente do Instituto, né? Você? Eu não. Eu conselheiro. Sou conselheiro. O vice-presidente conselheiro, né? É a Bela Gil. Bela Gil é vice-presidente. Sim, é. Eu troquei. Corajosa. O presidente é o Rogério Dias. Na minha concepção, é um ministério da sociedade civil, onde as pessoas vão poder ter acesso a informações sobre a produção orgânica, né, por técnicos, consumidores, produtores, curiosos. É muito interessante. Isso são as pessoas que estavam envolvidas em toda a legislação, né, dos alimentos orgânicos nesses últimos anos, né, pessoas que estiveram em vários governos já, e hoje a gente conseguiu montar esse Instituto Brasil Orgânico, que eu acho que é uma belíssima ferramenta, que todo mundo deve procurar. A gente precisa de ajuda, precisa de pessoas acessando, porque eu acho que o nosso marketing vai ser meio assim, entendeu? É um a um, cada um é uma vitória, né? São as pequenas ações que trazem as grandes transformações, cara. A gente tem que parar de acreditar nas grandes obras, né? A gente tem Belo Monte aí, é um belíssimo exemplo, né? Um péssimo exemplo, né? A gente tem aí a transposição do São Francisco, né? Todo mundo querendo vender sempre grandes, são os grandes, e o pequeno, não, é o pequeno que transforma, sabe? É ter um olhar mais simples para a própria vida que a gente tem. Marcos, eu vou iniciar as perguntas das pessoas que estão participando da live. Tá. Com aqui PL Espinosa. Ela está perguntando aqui se é possível plantar feijão orgânico em grande escala. Talvez seja uma pergunta até para também Raul Castro, né, comentar. Mas se você quiser falar a respeito do assunto... O Raul, como técnico, vai saber explicar as questões mais técnicas. Mas é possível produzir feijão em larga escala. E você produz um feijão consorciado, ele pode ser consorciado com milho. Você tem milhões de opções, né? Você tem um trabalho da agrofloresta, onde você produz dentro da floresta, né? Na agricultura orgânica, você não vai ter aquela lavoura limpinha, com um produto só. Você vai ter uma mistura. Ali, porque com aquela mistura, você confunde. Não existe praga, né? Existe desequilíbrio. Então, a gente trabalha no equilíbrio do solo, né? Fertilidade do solo. O feijão é excelente, né? Se ele para fixação de nitrogênio. Então, o Brasil tem potencial para ser um grande produtor do que ele quiser. Basta querer de verdade, né? É a questão da vontade mesmo, né? O querer, que é algo que vai dar vontade de pessoas, de governos, né? De realmente estabelecer algo mais sólido e unir forças para isso, né?
A gente passou muito tempo, cara, o homem, o orgulho dele, né, da fazenda. Eu tenho grandes áreas de terra, eu tenho grandes áreas de terra. Quando você descobre, você não precisa de grandes áreas de terra, você precisa de áreas que produzam, que sejam produtivas de verdade. E a grande vantagem da agricultura orgânica é que, vou falar uma fazenda pequena para ir para a região da Bahia, uma fazenda de 100 hectares produzindo orgânico, cada vez mais ela vai aumentar a sua produtividade. Você não vai precisar abrir novas áreas. O convencional é o oposto. O convencional ele degrada aquele solo, depois ele tem que abrir novas áreas, tem que ir expandindo as suas áreas para buscar áreas mais férteis. Né? A agroecologia, a gente trabalha a fertilidade daquele solo para ir aumentando a sua produtividade. É muito rico, cara. Eu sou assim, eu sou apaixonado realmente. Eu vou perguntar sobre a produção de leite de búfala aqui com o búfalo orgânico, né, que você trabalha aqui na sua família, aqui na Bahia, para fazer você disse que faz a homeopatia. Ontem na entrevista na Band FM, né, no Minuto do Agronegócio, você falou que eles são todos homeopatizados. Quero saber, assim, para você conseguir também esses produtos, se é fácil ou não, e como é que você avalia essa questão da rede, né, da cadeia produtiva, para os produtores orgânicos conseguirem não só esses produtos como esse homeopático, mas também outros insumos para a produção. Isso. Como é que você avalia essa questão? Esse é um grande gargalo, né? São os insumos, o apoio. Por exemplo, na pecuária leiteira, você depende de um milho orgânico, uma soja, isso encarece o produto, então você tem que estimular os produtores. Né? Você tem o Pedro Paulo Diniz hoje fazendo um trabalho lá com o Rizoma, né, de tentar produzir grãos, né, para os produtores orgânicos. A homeopatia já está bastante difundida, já não é tão difícil. Na própria Embrapa, né, você tem o professor Mário, que é um médico homeopata, né, que você prepara você faz os seus próprios preparados dentro da propriedade, da fazenda. Então já houve um avanço muito grande nesse sentido. Você já tem a Embrapa, também, a Embrapa Sudeste ali tem tecnologia já, né, ligada à produção orgânica. O que eu acho que é interessante é isso. Quer dizer, quando eu vejo ali a Cabana da Ponte, por exemplo, que é uma área grande, mas a gente tem que aumentar a área de reserva, mais mato. Quanto mais mata tiver, a minha pequena área de produção vai ser mais produtiva. É mudar o olhar para a sua própria propriedade, entendeu? É você trazer benefícios para todo mundo de verdade, qualidade de vida para aquelas pessoas. Mas, só para não me perder, voltando aos insumos, esse é um grande gargalo no Brasil. Falta um estímulo para a produção de insumos. A gente está perdendo uma oportunidade com essa pandemia, que talvez o agronegócio tenha que ter um outro olhar para isso. Se eles passam a produzir uma soja não transgênica, focado no mercado interno, né? Se eles passam a produzir um milho, não estou nem falando de orgânico, não transgênico para o mercado interno, ia dar uma valorizada, e a gente ia dar uma crescida dentro do mercado, né? O potencial é muito grande, mas o produtor, da parte animal, o produtor tem carência de achar ainda os produtos orgânicos. Existe um trabalho sendo feito para que isso aumente, para que essa produção aumente. A produção orgânica no Brasil ela ainda é irrisória comparada com a outra, então a gente tem potencial para crescer, mas eu acho que falta ainda. Essa é uma grande dificuldade. É aí que o governo tem que entrar, né? Porque você tem essa fase de transição entre o convencional e o orgânico. Nessa fase de transição, você precisa de ter uma política pública que te ajude naquele momento, né? Um financiamento. Né? Você vê o agronegócio, ele tem uma isenção de impostos gigantesca. As grandes empresas, as grandes multinacionais têm muita isenção de imposto, né? E o pequeno produtor tem pouquíssimo apoio. Existe ali, né, um ou outro apoio com o Banco do Brasil e tal, de fomento à agricultura, mas ainda é uma coisa muito pequena, é para o produtorzinho familiar mesmo, só ele, a mulher e os filhos, né? Quando você pensa numa coisa um pouco maior, a gente tem dificuldade de ter acesso. Mas eu acho que o Instituto Brasil Orgânico vai ajudar muito nesse sentido, sabe? De concentrar essas informações, a pessoa ter acesso a essa informação lá e de lá disseminar e virar um produtor orgânico. Marcos, você tem uns dados aqui sobre o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, que até junho deste ano tinha um total de 21.382 produtores orgânicos autorizados, né, entre nacionais e estrangeiros. E para mostrar também esse potencial ano a ano, desde 2015, né, em 2015 eram 11.478, em 2016 14.222, em 2017 17.451, em 2018 17.491
473 e em 2019, 22.077. Só repetindo, a gente está agora em 21.382. Essa redução, o Ministério informou que é a questão sazonal, que o pessoal entra e sai, e agora com a ocorrência da pandemia tem afetado o registro de novos produtores no cadastro, pois não há como realizar as inspeções ou visitas dos pares, no caso dos próprios produtores, né, que eles fazem para fiscalizar. Isso. E para ter a certificação ou entrada do grupo de agricultores familiares. Né? E aí, nesse cadastro também, até dezembro de 2019, a Bahia tinha 670 produtores orgânicos. O registro do IBGE, o mais recente, é uma estimativa de cerca de 1.500 produtores orgânicos na Bahia. Vou te perguntar uma coisa sobre a certificação. Como é que foi a tua experiência para obter a certificação do orgânico? Isso também é uma questão importante. Só um parênteses, a Bahia tem um potencial enorme, né, cara? Vocês têm aí, aqui em relação ao cacau também, vocês têm o Ernest aí, que mora no sul da Bahia, que trabalha com agrofloresta. Para mim, o futuro é isso, juntar agrofloresta com pecuária leiteira, está tudo integrado, né? Enfim, aí vai pensar no açaí lá da Amazônia, vai pensar no tracajá do não sei, entendeu? Você tem os frutos, o Brasil tem um potencial gigante. A questão da certificação, ela ainda é um problema. Existe a certificação participativa, você junta um grupo de produtores próximos, você cria uma certificação participativa. Mas eu acho que ainda... essa é uma... Porque às vezes a certificação ela vira só um pedágio, né? Ela cobra um selo. Eu acho que as certificadoras tinham que ser mais parceiras do produtor, sabe? De ajudar eles também nas questões do dia a dia. Coisas básicas, como é que eu resolvo uma formiga, como é que eu resolvo uma lagarta, E a certificadora tem também que trazer essa informação para o pequeno produtor, para o produtor de um modo geral. Né? Assistência técnica, né? Integrar. Uma ajuda técnica maior. Eu trabalhei com o IBD durante muito tempo, o IBD eles são bem respeitados, é uma certificadora que tem um reconhecimento internacional muito grande, mas eu sou um pequeno produtor no Rio. Então, aqui hoje, eu trabalho com a certificação participativa, um grupo aqui de Teresópolis, né, de São José do Vale do Rio Preto. É o pessoal com quem eu trabalho, entendeu? A Bahia, ali os búfalos é o IBD, é o IBD, e no cacau também é o IBD, né, porque o cacau trabalha com exportação e tal. Mas eu acho que a certificação, hoje, melhorou muito a conversa do produtor com a certificação. Já existem várias formas de se relacionar de uma maneira que não prejudique o pequeno produtor, entendeu? Eu acho que tem que procurar certificações regionais, locais, né? Então, você vê pela quantidade de produtores orgânicos que você me falou aí na Bahia, é ridículo, é muito pouca gente ainda, é um potencial gigante que tem, gigante, né? Enfim, com certeza, tem várias certificadoras no Brasil, porque você é obrigado a ter uma certificadora para você. Parou, né? Parou só um pouquinho. Vou aproveitar que parou só um pouquinho só para dar informação que é importante dessa sua fala. A quantidade de produtores que tem na Bahia é cerca de 700 mil. Né? E a estimativa que tem de 1.500 orgânicos, então é um número realmente que tem um potencial para crescer muito grande. Ih, rapaz, travou. Fala de novo, desculpa. Sobre a questão da quantidade de produtores, né? Da Federação da Agricultura da Bahia, né? A FAEB, ela informou esses dias que são cerca de 700 mil. Né? Então, produtores orgânicos são cerca de 1.500, segundo o IBGE, então tem um potencial aí realmente muito grande de crescimento. Você vê que é um potencial enorme, né? Tem uma pergunta aqui, Marcos, de Ilcaio. Você utiliza sementes crioulas? Durante um período aqui, eu trabalhei com bastante semente crioula, quando eu trabalhava com muita hortaliça. Meu forte hoje, realmente, é a produção de lácteos. Eu tenho laticínio aqui na fazenda orgânico, né? Então, eu estou mais em cima da pecuária. Mas o que eu tenho hoje de hortaliça é muito pequeno. Algumas sementes a gente produz aqui. Eu vendo para uns pequenos comércios aqui no Rio de Janeiro, aqui em Teresópolis, tem umas 6 a domicílio, entendeu? Mas essa questão da semente também é uma outra coisa que não se estimula, né? Fica só aquela semente híbrida. Essa dependência. O grande barato da agricultura orgânica é a independência do produtor. O produtor ser livre para produzir do jeito que ele quiser, não ficar dependendo de insumos.
mas o mercado em volta da gente, todo mundo quer que a gente fique dependente, né? Dependendo daquele produto, dependendo daquela semente, dependente. Então, isso realmente falta um trabalho aí. Eu fui uma vez em Caxias do Sul, numa feira de semente crioula, foi um negócio emocionante, cara. As pessoas que produzem a semente, entendeu? Você distribuir sementes, sabe? Enfim, estamos falando aqui de. Mas eu sou otimista, eu tenho muita esperança. Eu acho que em uma hora essa ficha vai cair, né? Com certeza. Eu acho que também vai crescer bastante ainda. Eu acho que com todos os problemas que a gente tem nesse governo, pelo menos a ministra da Agricultura, a questão dos bioinsumos já foi um grande avanço, né? Um grande avanço, é uma luta de muitos anos, né? Então eu acho que ela sabe o que ela pode perder se ela não produzir direito, se ela produzir fora das normas. Então ela tá num conflito dentro do próprio governo, porque ela tem um ministro do meio ambiente que é um predador. Enfim, mas não estamos aqui para falar de política, vamos falar de agricultura, que é melhor. Justamente. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante aqui de Rafael Silva, perguntando qual a sua produtividade média por hectare. Você tem essa informação? Rapaz. Aqui no gado, cara, eu não tenho essa informação aqui não. Não tenho essa informação aqui não. A gente, hoje eu estou produzindo, eu tenho em 20 hectares, que eu posso te falar, é que em 20 hectares, né, a minha pecuária está dentro de 20 hectares, hoje eu estou tirando 600 litros, mas o caminho é para a gente tirar 1.500 litros dentro dessa mesma área, entendeu? De 20 hectares, podemos chegar até mais, para a gente conseguir otimizar mais ainda esse trabalho. Então, é viável, entendeu? É viável. Você tem hoje produtores de milho orgânico que têm produtividades comparáveis à do milho convencional, entendeu? Essa coisa de que, não, o rendimento é muito menor, Não, não é verdade. Já existe tecnologia para isso. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Raul Castro daqui a pouco. Mas para a gente finalizar a sua participação, fazer uma pergunta aqui de Regina Bernardes. Qual foi o tempo de transição da Fazenda Palmeiras para a produção orgânica? Regina, a transição foi muito rápida, a Vale das Palmeiras. Foi muito rápido, assim. Eu, em 3 meses, eu percebi que eu estava envenenando meu solo. Eu vi que aquele adubinho que me vendiam para fortificar meu solo era um veneno, que aquele remedinho que me davam para matar um bichinho era um veneno. E aí a gente passou a fazer uma produção gigante de milho, associado com feijão, com... Voltou. Investi em adubação, investi muito em adubação verde, e eu, em 1 ano e meio, consegui recuperar. Já com 1 ano e meio para 2 anos, eu já estava com a fazenda toda certificada orgânico. Não é fácil. Esse período é muito difícil. Foi um período que eu tive um gasto enorme, que eu tive que bancar, né, porque eu não tinha renda, a fazenda não estava rendendo, estava só investindo nessa produção. Eu acho que aí é que entra o poder público, de ajudar o produtor a bancar esse período de transição, entendeu? Maravilha. Marcos, a gente agradece muito a tua participação aqui. Agradecer a Bianca também, que é sua assessora, né, que viabilizou também essa nossa conversa. Obrigado. Você trazendo informações sobre a sua produção, acho que é importante também para todos os produtores que estão aqui, o pessoal que está nos acompanhando. A gente vai continuar nosso papo com o Raul Castro. Perguntas mais técnicas também são importantes estar fazendo para ele estar tirando dúvidas, né, com relação à produção de você. Eu acho que eu não tenho me preparado. Talvez eu não tenha me preparado tão bem para essa live. Eu podia ter trazido umas informações mais técnicas, mas eu vim mais numa de conversa, mas eu sabia que ia ter o professor Raul. Você falou para mim, foi ter números mais concretos. Mas eu que agradeço, cara, a oportunidade. Eu sou apaixonado por essa região, sou apaixonado pela Bahia também. E eu estou aqui à disposição para a gente conversar a qualquer hora. Enfim, a Cabana da Ponte está aí. E, se Deus quiser, viraremos essa página, seremos 100% orgânicos no futuro, tendo uma bela reserva aí para ajudar todo o entorno da região. Obrigadão. Com certeza. Ter saúde é um objetivo de todo mundo, né? Independente de qualquer área que atue. Acho que a alimentação orgânica é bom para todo mundo. Então, agradeço, Marcos, mais uma vez. Uma boa noite aí. Até a próxima. Se quiser manter contato também, estou sempre aberto aqui para divulgar algum produto seu. Você só entrar em contato. Tá certo? Maravilha. Um abraço. Bom, pessoal, a gente vai continuar nossa live agora com o
pesquisador da Embrapa Agrobiologia, Raul Castro. E lembrar para vocês aqui que a AgroLive News tem o apoio do site Marketing no Agronegócio. Você que quer dicas para se destacar nas redes sociais, acesse o site www.marketingnoagronegócio.com.br. E com a tecnologia oferecida pelos drones da Horus Aeronaves, você pode ter até 50% de economia, melhorar seu trabalho em campo e aumentar a produtividade na lavoura. Acesse horusaeronaves.com. Converse com um especialista e dê o primeiro passo para diminuir os custos com perdas de insumos caros. Vamos agora iniciar nossa conversa com o pesquisador Raul, adicioná-lo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele já está por aqui. Pronto. Mandar um abraço para todos que estão participando da live aí. E principalmente os produtores rurais, né? Olá, seu Raul, tudo bom? Fala, Mário. Tudo jóia? Como é que tá? Boa noite. Boa noite. É um prazer, mais uma vez, estar participando junto a um debate com você, né? A gente já teve uma oportunidade anterior e o que a gente puder contribuir aí para enriquecer o debate, vamos seguindo. Maravilha. Eu só pedi Tá dando eco? Sim, tá muito eco ou dá para falar? Se eu prefere com fone? Tá. Eu acho que é melhor com fone. Tá retornando a voz aqui. Então tá bom, vou colocar um fone aqui, peraí. Tá certo. Agradecer as pessoas que estão participando. Nomes. Para Carreira Rosa, Linha Média, Teixeira de Freitas, participando com a gente. Onde é que ele... Nilton Costa, Bruna Preciosa, ela mandou... Vamos lá, Mário, melhorou. E a Cabana da Ponte. Cabana da Ponte é a fazenda de Marcos Palmeira em Tororó, da família dele. O Zé Fonte respondeu. E agora tá beleza aí? Tá beleza, eu tô te ouvindo perfeitamente. Beleza, né? Pronto. Vamos lá. Então, vou fazer a primeira pergunta aqui para o senhor. Primeiro, assim, apresentar o senhor, falar das pessoas também, do projeto que o senhor participa aqui na Bahia, né, em Lençóis, na Chapada Diamantina, sobre a produção do maracujá orgânico, né, o maracujá roxo, né, e tem também, né, na fazenda de produção orgânica, né, tem também manga, abacaxi, dentre outros produtos. Agradecer aqui a presença de Joselito Mota, colega do senhor aqui da Embrapa Mandioca e Fruticultura. A gente fez uma live com ele sobre mandioca esses dias, que foi muito legal também. Agradecer. Um abraço aí, seu Joselito. Então eu quero primeiro que o senhor falasse, por favor, como funciona o sistema de produção de alimentos orgânicos. Bom, a experiência que a gente teve na região da Chapada Diamantina foi uma experiência muito rica, porque aquela região, quem conhece, né, é uma região muito bonita, com um grande potencial de turismo e também tem um grande potencial agrícola. A gente já observa lá uma grande produção de café de qualidade, né, também em sistema orgânico, né. Então, a Embrapa foi acionada por meio de um grupo de produtores, né, interessados em montar uma agroindústria, né, para produzir suco orgânico para exportação. E para isso a gente começou a trabalhar dentro de um sistema de produção para cada fruteira das fruteiras que foram elegidas, né, como prioridade lá pelos produtores, né. Então a gente trabalhou muito com maracujá. Então, assim, um sistema de produção orgânico ou qualquer sistema de produção, né, ele reúne, assim, de forma simples e bem organizada, recomendações para que o produtor possa adotá-las, assim, do início até o fim, né? Então, a gente trata de adaptação a clima e solo para aquela fruteira específica, né? A gente diz a respeito se o clima da região é apto para a produção de fruta, se o solo é apto, como fazer também para trazer melhorias para a fertilidade do solo, né, por meio de práticas, né, e processos, né, que sempre relacionados à adubação verde, à correção da acidez,
E daí por diante, a recomendação também do material genético mais adaptado para cultivar naquela região, e indo em seguida, né, os tratos culturais, a colheita, chegando à comercialização, ao mercado, e por fim, o custo de produção também para cada produto, né? No caso lá, a gente trabalhou com maracujá, com manga, com abacaxi, com citros, acerola, e chamou muita atenção esse projeto, a ampla adaptação das fruteiras naquela condição da Chapada. Uma alta produtividade, e hoje, no momento, já está disponível, né, para consulta pública o sistema orgânico de produção de maracujá, manga e abacaxi para a região, né? Então, é muito importante, Mário, quando a gente fala em sistema de produção, é muito importante a gente ter aquela recomendação regionalizada, porque uma recomendação que vai muito bem aí para a Chapada Diamantina, na Bahia, ela pode não funcionar muito bem aqui para o Rio de Janeiro ou para a região sul brasileira, né? Então, a Embrapa trabalha muito em cima da elaboração de sistemas regionalizados, né? Que também abordam, no nosso caso, né, na formulação dos sistemas orgânicos, a gente trabalhou muito com insumos regionalizados, né? Então, assim, a parte de fertilizantes que nós elaboramos e propomos para o sistema de produção de maracujá, abacaxi, manga, banana também, né? Todas as culturas, nós priorizamos insumos regionalizados, né? E para quê? Para fomentar um arranjo produtivo local. Então, a mineradora que produz uma rocha moída que tem uma boa capacidade de remineralização do solo, de trazer melhoria para a fertilidade do solo, essa mineradora ela forneceu a sua rocha moída. Ali próximo da Chapada, a gente tem um polo de produção, Irecê e região, no entorno ali, né, que produz muita mamona, né? Então, assim, o subproduto da mamona, a torta da mamona e a casquinha, também foi utilizado na formulação dos insumos, né? Então, o grande barato de sistema orgânico de produção é o arranjo produtivo local, dar preferência, tanto na hora de adquirir insumos, como também na hora de comercializar a produção na região. Por quê? Porque quando a gente colhe uma fruta no ponto certo, no estágio adequado de maturação, ela é muito saborosa, ela é boa, ela é gostosa, entendeu? Um exemplo que eu vou passar para vocês aqui. O maior polo de produção de maracujá brasileiro fica aí próximo à sua cidade. Em Livramento, Brumado, Dom Basílio, agora está subindo para a Chapada, né? Essa região, a gente vem observando uma diminuição de produção nessa região, não só lá como no Brasil todo, da ordem de 30% na última década, né? E o que vem acarretando essa diminuição de produção? Eu poderia, assim, falar em 3 ou 4 fatores que seriam mudanças climáticas. Essa região, ela sofre com alterações de clima intensas, né? Um ano chove bem, outro ano é uma seca severa, que afeta a disponibilidade de água para irrigação. Então, seria um principal fator, né? Depois a gente vem falando também, a gente pode falar que é tão importante quanto a disponibilidade de mão de obra no campo, que vem, cada ano, sendo reduzida, né? E, por fim, e também não menos importante, o aumento da incidência de pragas e doenças, né? E na cultura. E a gente observa que no orgânico isso é mais lento, isso é mais controlado, em função da maior diversidade, um arranjo produtivo, né? Tem uma maior diversificação de espécies dentro do ambiente de produção, e isso causa uma atenuação nos problemas, né? Mas nada impede que também possa ter um problema sério, né? E outro fator também relevante é a diminuição de acesso, como o Marcos falou, né, de políticas públicas de crédito, né, que isso vem também atrapalhando um pouco a produção de frutas brasileira, e também aqueles que adotam o sistema orgânico de produção, né.
E uma coisa também que eu chamo muita atenção é a importância de uma assistência técnica comprometida e de qualidade. A gente observa, assim, estados brasileiros que possuem uma robusta assistência técnica, que realmente dão importância a esse tema, como, por exemplo, Paraná, Distrito Federal, Santa Catarina, Minas Gerais, a gente pode observar uma maior produtividade média por área. Tá? E isso é fruto de pesquisa que lança os produtos tecnológicos, né? E a assistência que repassa para o agricultor, né? Então, a Bahia vem carecendo muito de uma assistência técnica, né? Isso aí a gente sabe, o Estado precisa avançar nesse aspecto, né? Com certeza. E lá na Chapada, o projeto é muito bonito, porque... Assim, é da bioenergia orgânicos. Bioenergia orgânicos. Talvez, assim, a maioria aí não sabe, né? Mas a Chapada, no entorno de Lençóis, ali, os municípios de Andaraí, Wagner, Utinga, Ceabra, assim, esses municípios possuem assentamentos, né? E tem uma força muito presente da agricultura familiar. O que está faltando é incentivo. Então, esse projeto da bioenergia é um projeto muito bonito, porque, inicialmente, os proprietários da empresa, né, eles se preocuparam em investir em pesquisa, né, para que nós da Embrapa, né, pudéssemos disponibilizar os sistemas de produção para as culturas que eles elegeram como prioritárias para a produção de polpa para exportação, prioritariamente, né? E hoje a gente já tem vários sistemas publicados, né, e agora a próxima etapa é a fase do fomento, né? Ou seja, a empresa vai fomentar a produção nos pequenos agricultores do entorno da fazenda, né? Para garantir a produção para que seja possível instalar a planta de processamento para extrair o suco, né, a polpa, né, para exportação, né? Então é basicamente isso, né? E eles trabalham também com frutas liofilizadas, né? Um processo de sublimação para tirar da fruta. Eles estão assim também trabalhando dentro dessa linha, né? Mas assim é uma discussão muito muito saudável que eu sempre, junto com os colegas da Embrapa, a gente sempre puxa isso, né, para o grupo lá, para os proprietários, né? Porque assim, a qualidade da fruta é tão boa que a aceitação do mercado é uma competição muito grande. Então, também vai ter a produção, sim, de polpa, de liofilizado, mas também vai ter um apelo muito grande pela comercialização do produto in natura, né? Pela qualidade, isso aí. Então, um projeto de frutas liofilizadas no orgânico lá no Pará, que também é muito interessante, lá em Belém. E esse daí eu cheguei a experimentar também, dessas frutas de lá da bioenergia. São muito boas também. A manga, a banana, principalmente quando abacaxi, quando a gente bota na boca, ele entra em contato com a saliva e volta ao estado natural, é uma coisa incrível. Tem uma qualidade muito boa. Porque a Chapada, Mário, a Chapada tem um clima muito favorável, né? São dias, assim, a radiação solar é muito intensa, entendeu? Existe uma disponibilidade de luz muito boa, tem uma temperatura adequada, então o clima favorece a produção de frutas de qualidade mesmo, né? A gente ficou bem animado com os nossos resultados lá do projeto, né? Maravilha. Mandar um abraço aqui para Alberto Machado, de Bananal, de São Paulo, tá se manifestando aí. Mandar também um abraço para Ivino Kogler, que é produtor de banana em Bom Jesus da Lapa e também presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus da Lapa, né? Ele assumiu recentemente, também é presidente da Associação Banana da Bahia, né? Bom Jesus da Lapa, que é o segundo maior produtor de banana do Brasil. A gente já fez uma live com ele aqui, foi muito legal. Ele está se marcando presença aqui. Registrar o nosso abraço. Raul, deixa eu fazer outra pergunta para você. Nesse mesmo lugar que é desenvolvido o maracujá, também tem outros produtos, como a gente já falou. Aí, no caso, eu quero saber de você se a Embrapa desenvolve variedades direcionadas para o cultivo orgânico fora desse local também na Bahia. Bom, a agricultura orgânica, no caso, assim, a fruticultura orgânica,
a gente vem aprendendo, né? Assim, nós começamos do zero praticamente aí na Bahia, né? Todo mundo aprendeu, nós aprendemos, a equipe da Embrapa, os agricultores, lá, os proprietários também, os colaboradores do campo também aprenderam. Então, foi um projeto que teve um cunho participativo muito grande, né? E no avançar do projeto, a gente começou a observar que algumas cultivares do programa, assim, as cultivares são materiais genéticos, né, que compõem o banco de germoplasma da Embrapa, né? E também que já foram lançadas, são de domínio público, ou então ainda estão em processo de finalização para lançamento, né? Como você mesmo mencionou o caso do maracujá roxo, que a gente está trabalhando na finalização dessa tecnologia ainda, né? Ele em breve vai estar disponível para comercialização de sementes, por meio de uma empresa que vai ser responsável pela multiplicação, né? Então, a gente observa que as variedades elas se comportam de forma diferenciada dentro do sistema orgânico de produção. Então, como resultado desse projeto, a gente fez algumas indicações de variedades de maracujá, de variedades de abacaxi, manga, banana e as demais fruteiras, né? E a gente observa o que a gente mais busca na hora de recomendar uma variedade para adoção em manejo orgânico. Primeiro, ela tem que ser produtiva e apresentar a produção de um fruto que seja bem aceito pelo consumidor, né? Isso seria, assim, a base da pirâmide. E no meio da pirâmide, digamos assim, que ela tem um bom desempenho frente a fatores bióticos e abióticos, ou seja, um bom desempenho frente a doenças e pragas, né, que atacam a cultura, e também um bom desempenho frente a excessos de temperatura ou umidade muito baixa, condições de restrição hídrica momentânea, essas características que também fazem com que a gente possa recomendar uma variedade que se adapta muito bem dentro do sistema, né? Então, seria basicamente No caso da Chapada também as baixas temperaturas, né? Que tem umas épocas do ano que reduz bastante. Na Chapada, a gente tem assim, um período aí de julho, agosto, a gente tem umas noites com temperatura assim, abaixo de 15 graus, né? Mas passa rápido, é um período pequeno, né? No geral, a gente tem um clima excelente para a produção de frutas, né? Tanto é que a qualidade da fruta produzida naquela região, ela foi muito boa. E assim, as produtividades também obtidas nos experimentos não deixaram nada a desejar quando comparadas a sistemas convencionais de produção das principais fruteiras lá trabalhadas, né? Então, a gente considera que os resultados são bem promissores, né? Agora, uma coisa que a gente chama atenção, que o Marcos sugeriu lá, a pergunta do feijão orgânico numa escala maior, a gente também pode fazer uma analogia para o abacaxizeiro. A gente observou uma qualidade fantástica do abacaxi colhido lá em Lençóis, mas o maior entrave da produção dessa fruteira, né, foi a parte da mato competição, né? Ou seja, a competição com o mato, ela é muito complexa para o abacaxi, porque o abacaxi, vamos supor assim, fazendo uma analogia, o abacaxi anda a 20 km por hora, e o mato a 100 km por hora. Então, esse foi o principal entrave, né? Em agricultura convencional, a gente vê a utilização em larga escala de herbicidas. Eu acho que assim, quase que a totalidade dos quase, acho que são quase 70 mil hectares cultivados com abacaxi no Brasil, fazem uso de herbicida, porque facilita a vida, né? Já no orgânico, a gente tem que seguir, né, critérios de produção dentro do sistema, né? E esse foi um principal problema para essa cultura específica, né? Dando um exemplo, né? Então, a gente tem que avançar ainda nessa parte de criar novas tecnologias para melhorar essa convivência.
E também, Mário, cabe ressaltar que, foi o que o Marcos falou, a agricultura orgânica nunca vai ter um rei, sempre vai ter, assim, aquele trabalho de tijolinho, cada um construindo um pedacinho, e no final, no todo, todos ganham, né? Sai ganhando o consumidor, que tem uma fruta de qualidade, isenta de qualquer resíduo químico, né? E sai ganhando também o agricultor, porque hoje a gente está vivendo uma situação no Brasil, com exceção das commodities, os agricultores eles adquirem os insumos que geralmente são cotados em dólar, né? E na hora da comercialização dos produtos das fruteiras, eles vendem no nosso mercado interno, que é a cotação em real. Isso está achatando muito a margem de lucro do agricultor. Quando a gente pensa em agricultura orgânica, isso não acontece. Os nossos insumos são regionalizados, muitos produzidos dentro da própria propriedade, né? A gente dá muita ênfase ao sistema integrado de produção, quando se usa também animais na propriedade, para que haja formação de resíduos, né, que possam ser utilizados como insumos também na produção de fruteiras, né? Então, tudo isso traz algumas vantagens para o sistema orgânico de produção no momento, né? Então, a gente pode observar, citar isso como uma grande vantagem quando comparado ao atual modelo que hoje se encontra aí a agricultura convencional, né? Com exceção das commodities, que a gente observa a compra de insumo em dólar e a venda também em dólar, né? Maravilha. Vou fazer a pergunta aqui de Rafael Silva, que você acha obrigatória a certificação de terceiros? Bom, o Marcos falou bem aí a parte de certificação. Aqui no Rio de Janeiro e também na Bahia, em vários polos de produção de alimentos orgânicos, como a região de Ceabra e da Chapada, a gente tem uma ação muito forte das associações, né? Então, o que o Ministério da Agricultura, um trabalho muito bem feito, né? Ele permite o sistema participativo de garantia, né? Por meio de um selo, de uma associação, né? E isso ganha muita força e facilita muito a vida do pequeno agricultor, porque fica mais barato, né? Agora, quando se pensa em um projeto grande que realmente pensa em exportação, aí tem que ser a certificação por meio de auditoria, que já tem um custo bem mais elevado, né? Então, eu estimulo muito os agricultores que se associem, que realmente façam uso do direito de ter um selo por meio de um sistema participativo de garantia, porque nesse sistema existem trocas assim, de saberes, trocas de conhecimentos, existe a figura do facilitador que leva algumas informações de recomendações técnicas para os associados. Então, eu acho que é um modelo muito interessante e isso funciona muito bem no Brasil, né? Eu acho que eu consegui responder para o ouvinte. Conseguiu, sim. Eu creio que para mim ficou compreensível. Fábio Lúcio Martins, um agrônomo, né, ele foi meu contemporâneo, inclusive, na UESB, ele inclusive trabalhou, acho que se não me engano, como consultor do IBD. Ele está dizendo aqui que em Piatã estamos com um projeto de fruticultura orgânica em Tanhaçu, com manga e limão. E Evino Kogler, que eu falei na instante, que está dando parabéns, dizendo que a Chapada é um lugar abençoado e muito propício para diversas frutas, frutíferas, né? No caso da banana, inclusive, certo, inclusive está falando que chegou a 13 graus em Piatã. Bom, a gente, para finalizar, dizer para você assim, o que é que você acha que na parte de produção, o que é que a pessoa quer iniciar, como que ela deve dar esse primeiro passo aqui na Bahia? Bom, a primeira recomendação, assim, a primeira dica, sabe, Mário, para quem quer começar com a agricultura orgânica, é que faça um trabalho bem feito em cima do solo. A base da agricultura orgânica é a saúde do solo, Tá dando Sim. 20 segundos para finalizar isso. Tá. Então, beleza, vamos correr. Assim, invista bem no solo e tenha
o conhecimento do consumidor local e, principalmente, use variedades adaptadas ao sistema orgânico de produção, que raramente vai dar errado.